Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você todas as noites debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como você está acostumado, todas as noites recebemos um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. A máquina pública de Guarujá chegou a um ponto, a cidade cresceu e ganhou status de cidade grande, já passou, deixou de ser uma cidade média e passou a ter status de cidade grande por conta não só dos problemas e dos desafios que tem pela frente, mas também pela grandeza da sua máquina pública. Para gerenciar essa máquina pública, a prefeita Maria Antonieta nomeou um engenheiro Armando Palmieri, que está aqui conosco hoje, a quem eu dou boa noite e agradeço pela presença. Obrigado, Valdir. Boa noite a todos, agradeço a oportunidade e estou aqui sempre à disposição que vocês precisarem para a gente expor e entender os problemas que a gente passa lá no nosso dia a dia. Tá certo. Bom, o tema principal da entrevista com o Armando Palmieri, secretário municipal de Finanças, na noite de hoje, na tarde dessa segunda-feira, não poderia ser diferente senão o programa de refinanciamento de dívidas, projeto de lei que foi recentemente aprovado pela Câmara dos Vereadores, um projeto elaborado a várias mãos, né, no Executivo Municipal, inclusive um consenso aí com vários setores da sociedade, encaminhado à Câmara e aprovado com algumas alterações, com algumas mudanças, que é o programa que permite a qualquer contribuinte que tenha algum débito com a Prefeitura possa fazer esse refinanciamento, ou seja, ficar quites com o fisco, né, com a Receita Municipal. A primeira coisa que sempre se fala quando se fala em refinanciamento de dívidas é aquela velha máxima de sempre, né? O programa estaria beneficiando aquele que foi inadimplente em detrimento daquele que pagou em dia. A filosofia mudou em algum aspecto? O programa em geral, Valdir, teve algumas alterações. Nós preferimos dar oportunidade àqueles munícipes que têm menores valores a pagar, aqueles munícipes que têm precisa necessariamente dessas quitações, né? E colocando para ele facilidade, né? Então a nossa meta é que os pequenos devedores ganhem a oportunidade de ficar quites com o município, né? Então a situação é diferenciada, os grandes também têm, até por hegemonia, nós precisamos colocar também, mas as condições de parcelamento e as condições dos incentivos dados pelos descontos concedidos são bem menores, né? A nossa vontade, a nossa necessidade e a vontade da prefeita é que a gente beneficie ou melhore as condições de pagamento para aqueles que por algum motivo deixaram ou tiveram alguns problemas no passado e deixaram o seu IPTU atrasado, algumas parcelas. Então esse é o nosso maior objetivo. Entendi. Né? Mano, você me corrija se eu estiver errado, mas tem muito contribuinte também em que pese aquele valor, aperte o calo dele, mas é um valor irrisório até para ser cobrado judicialmente. Acaba despendendo mais despesa para a Prefeitura cobrar judicialmente do que propor, por exemplo, um acordo. Exatamente, esse é o objetivo. Também nós diminuímos o número de processos, de ações judiciais junto ao fórum. Hoje nós temos números, os municípios de modo geral têm números muito grandes de processos, a qual o judiciário enfrenta grandes dificuldades para fazer a sua execução, e o objetivo nosso é diminuir isso e conseguir que conjuntamente com o judiciário nós fazemos aquelas cobranças que realmente têm divergências jurídicas, têm contestações, né? E deixando para a cobrança administrativa esses tributos de menores valores, aquele que tem realmente a condição de realmente necessita do pagamento da quitação dos seus. Então a intenção maior é justamente esses dois objetivos. Hoje todos os fóruns estão lotados de processos de cobrança, os processos têm dificuldades porque não há gente em especial em grandes números para poder fazer toda essa movimentação desses processos, né? Então é um trabalho conjunto também com o judiciário, né? No sentido da gente também, esses pequenos valores que realmente não tem sentido o fórum ser o nosso cobrador, né?
passar à área administrativa, né? Então, com isso, o atrativo é para que essas pessoas venham, liquidem, e a gente também deixa o fórum para as divergências qualificadas. Imagina uma parcela, um semestre de IPTU, às vezes um valor irrisório, é um processo que vai tramitar pelo fórum inteiro, vai dar trabalho para todo mundo, vai dar trabalho inclusive para o contribuinte, para o advogado da prefeitura, lá no fórum, dar uma papelada, é mais um capítulo da burocracia nossa, né? Que se desse para resolver tudo assim, na base do acordo seria muito mais fácil. É exatamente o que a Corregedoria do Tribunal de Justiça tem nos orientado, né? Eles fizeram algumas cartilhas no decorrer do final do ano passado e esse ano, justamente incentivando e motivando aos municípios algumas ações para que ela possa diminuir esses ativos, né? Cobrar com qualidade e dar segurança jurídica. E deixar o fórum realmente para aquelas questões que há embate jurídico, né? 90% dos processos que estão lá não há divergência. Ele é apenas um meio de cobrança para o município se resguardar do seu crédito, né? Deixa o fórum para os crimes, né, que são importantes, e para os divórcios, né? Esse é melhor resolver no fórum, né? Mano, o refis também é uma boa fonte de receita na prefeitura. Suponhamos que todo mundo, depois que comece a funcionar o refis, vá fazer o seu refis e todos sejam aprovados de uma forma, pelo mecanismo que você ainda vai explicar para nós como é que vai funcionar, a comissão, todos sejam refinanciados. Quanto dinheiro entraria na prefeitura? O refis foi baseado em um débito em torno de 600 milhões de reais, tá certo? É quase 60% da nossa receita, né? É lógico, essa é a nossa possibilidade, né? Nós estamos falando, né, entre 50 a 60 mil proprietários que estão enquadrados dentro desse valor. A dívida de precatórios da dívida ativa com o município é bastante grande, é bem maior do que esse número. Mas a gente, como o nosso incentivo está dentro das parcelas pequenas, nós estamos trabalhando com essa ordem de valor. É lógico que a gente está torcendo realmente, porque é um retorno de um dinheiro não captado, que faz falta no nosso dia a dia, né? E que precisa para a gente fomentar os investimentos dentro do município de modo geral, né? Não esquecendo da saúde, não esquecendo da educação, né? E obras que a cidade, né, com o crescimento precisa estar sempre em ordem. Hoje o poder de investimento do município é muito pequeno, né? Então isso vem a fomentar, já ajudar a fomentar essa questão do dia a dia da prefeitura. Claro. Bom, e o que o projeto encaminhado à Câmara foi aprovado, o que ele tem diferente com relação na prática, assim, com relação aos programas de refinanciamento anteriores? Ele tem um incentivo bastante arrojado para as parcelas de curto prazo, né? Então esse eu acho que é o principal diferencial. E a forma de atendimento, né? Hoje nós estamos trabalhando para que todo o refis seja feito através da internet, né? Com o mínimo possível, usando os nossos postos apenas para tirar dúvidas, né? Esclarecimentos de dúvidas e, lógico, abrindo a oportunidade para aquelas pessoas que tenham maior dificuldade achar dentro do município. Nós estamos mais ou menos em torno de 8 a 10 postos que estariam espalhados pelo município, né? Para que faça esse atendimento para as pessoas que tiverem suas dúvidas, possam tirar suas dúvidas, ou tenham dificuldade de manusear o computador, né? As coisas desse tipo. Mas, e com isso, fica muito mais fácil a gente também conseguir ter o nosso grande devedores externos, né, que não moram no município, também não acha a necessidade de vir aqui, né? Então esse é o grande diferencial, né? Você vai formular a sua proposta, já vai sair com seus boletos, os primeiros boletos já saem impressos na própria aceitação, na inclusão no programa. Independente da análise que é feita posteriormente. Isso, a análise vai ser, conjuntamente a isso, o proprietário assume a responsabilidade de encaminhar à prefeitura os documentos mínimos necessários para que a comissão
uma comissão de pessoas, de servidores, proceda à análise da documentação para ver se ele se enquadra ou não dentro do refis. Mas, enquanto isso, ele já está amortizando a sua dívida, já está começando a fazer o seu parcelamento, a se programar, né? E esse talvez seja o grande diferencial, né? São modelos já utilizados a níveis nacionais pela Receita Federal, né? Então esse eu acho que é o que a gente aposta mais no sucesso, evitando filas, evitando desgastes, né? Teremos uma central de telefones para a gente poder tirar dúvidas também, né? Tá certo? E nesses postos avançados dentro do município estarão pessoas lá treinadas para poder ajudar a quem precisar. Guardadas as proporções, pode-se dizer que é um sistema mais, até parecido com os primórdios da implantação do imposto de renda eletrônica? Hein? Hoje a Receita Federal já faz isso, né? Quando você vai parcelar, ela normalmente dá um prazo para o deferimento, né? Tá certo? No começo, naqueles primeiros financiamentos que houve junto ao governo federal, foi dessa forma, né? Teve processo que demorou 2 anos para ser aprovado, enquanto isso as empresas, né? E as pessoas foram liquidando as suas dívidas, né? Tá certo? Então o objetivo é que a gente tenha um melhor atendimento a todo mundo e todo mundo tenha acesso, quem quiser participar do refinanciamento, tem acesso facilitado, né? O refinanciamento vai poder ser feito pela internet, como você disse, preferencialmente, mas vai ter também um local presencial para as pessoas poderem... Sim, nós estamos aprontando de 8 a 10 pontos, são basicamente o Centro de Cidadania, o CIACOM lá em Guarujá, a própria Central de Dívida Ativa, o posto que é ali no Santa Rosa, os CAECs, que também tem pontos de internet, tem salas especializadas para isso. Então esses são os pontos que a gente pode escolher. Nós estamos indo a todos os locais, todos os cantos da cidade, para que realmente o morador tenha a oportunidade de aproveitar essa chance e liquidar suas dívidas. Tá certo. Bom, para quem ligou a TV agora, eventualmente, o Armando Palmieri, que é secretário municipal de Finanças, está fazendo aqui uma série de esclarecimentos a respeito do programa de refinanciamento de dívidas, o REFIS, que foi recentemente aprovado pela Câmara, ainda passa por algumas adaptações, mas como o Armando está explicando aqui, como que vai funcionar esse programa, que é importante para você, cidadão, contribuinte, que tem aí alguma pendência financeira com a Receita Municipal, poder regularizar o seu débito e ficar adimplente, né, como seria a expressão. Armando, quando você falou que ainda será feita uma análise de todo pedido, logicamente, de refinanciamento. Agora, muita gente se preocupa porque já recebeu aquela citação do fórum, que a Prefeitura já o está processando. Essa pessoa pode ficar tranquila que os processos, nesse momento, estão paralisados? E assim que ela quiser, o pedido ele já com a adesão, os processos judiciais são paralisados, né? Eles são suspensos até a quitação final da dívida, né? E depois disso, estando quitadas as dívidas, eles serão encerrados, evidentemente, né? Então, as pessoas podem ficar tranquilas, porque esses processos que já estão, as pessoas que já receberam as suas citações, têm a oportunidade, né, de suspendê-los através de uma forma diferenciada de pagamento, que é o parcelamento. Hoje já existe esse parcelamento sem incentivo em 30 meses. Então, o que a gente deu é um incentivo maior, né, para que nós colocamos 2 limitadores, 60 meses e até 120 meses para casos mais especiais, né, mas com condições específicas, né, porque o grande incentivo é para aquele que queira pagar em curto prazo, né, em curto prazo. Então, hoje você pode pagar basicamente, evidentemente, tem as tabelas de incentivos, mas de modo geral, é lógico que depende do prazo que está a sua dívida, né? Porque depende dos juros e das multas que estão embutidas. Tamanho do bolso. Então, mas em média corresponde a uns 40% a 50% de desconto, tá certo? Isso dividido parceladamente, né? Esse número não é um número exato, porque evidentemente os incentivos são feitos em cima da multa e em cima dos juros, né? Então há descontos concedidos em cima da multa. Então, quanto mais antiga a sua dívida, mais o desconto vai ter, porque os juros
normalmente são os valores que mais sobressaem na composição da dívida, né? Então, com a queda dos juros, principalmente, e a queda da multa, esses valores são reduzidos e você pode parcelá-los até 120 meses em condições especiais, né? Depois nós vamos divulgar as tabelinhas. Exatamente. O Armando, quando a gente fala refinanciamento de dívida, logicamente qualquer tipo de dívida, o IPTU, ISS, quais são os outros? Qualquer tributo municipal, taxa de algumas taxas não podem não foram inclusas. Comerciais, né? Por exemplo? Alvarás, multas, né? Aí tem algumas situações que não são. Mas, basicamente, o nosso devedor é composto do IPTU e de ISS. Né? Tá certo? Esses são os dois maiores. Existem outros tipos de receitas de menores valores, tá certo? Que também pode ser. Né? Nós estaremos divulgando isso bem claramente, né? São necessários ainda alguns decretos regulamentadores, né? Mas basicamente a maioria das coisas já estão definidas na lei, né? Ficou muito pouco para as questões a serem verificadas pelo decreto, né? Mas de modo geral são quase todos os tributos municipais, né? E algumas taxas, né, que podem ser recolhidas através do refis. Contribuição de melhoria é incluída? Aquelas antigas contribuições de melhoria que geraram muita polêmica, inclusive no passado? Foi incluído. Foi incluído. Então, Justamente evita, por exemplo, aqueles longos processos, porque deve fazer tempo já que não tem contribuição de melhoria, né? Os últimos processos de cobrança foi na década foi em 2000, 2001, 2002, alguma coisa desse tipo. Essas foram as últimas cobranças, que já representavam obras anteriores a 2000, né? A contribuição de melhoria no Guarujá foi muito mal implantada. Eu acho que hoje existe muitos municípios que se aproveitaram dessas condições. Uma ideia boa que foi mal implantada. Foi mal interpretada, mal conduzida. Tá certo? Mas tem muitos municípios que ainda atuam dessa forma, né? E no começo havia até financiamento para isso, né? Claro. Hoje as taxas de juros já não compensam mais. O município mesmo tem bancado, né? Os municípios que ainda permanecem com esse programa. Agora já há muito tempo já não tem. Nós temos o Pernambuco, que ainda não vingou, existe uma dificuldade de imposição, né? Tá certo? Nós fizemos um processo licitatório e fizemos um plano de rateio, mas ainda está patinando, justamente pelas suas dificuldades. Só para esclarecer o telespectador, para a gente não ficar eu e o Armando aqui num papo, parecer um papo paralelo, né? As contribuições de melhoria surgiram aí há umas décadas atrás como uma fórmula que as prefeituras encontraram de dividir com o próprio proprietário de alguns bairros que necessitavam de melhorias a execução daquelas melhorias com o financiamento do próprio proprietário. Então era feito um rateio, né? O poder público também entrava com uma parte, logicamente em função da valorização que aquela propriedade passaria a ter com as melhorias necessárias. O engenheiro Armando Palmieri, que está aqui hoje nos explicando com detalhes como é que vai funcionar o programa de refinanciamento de dívidas, continua conosco aqui após o intervalo que o programa Simplicidade faz, que é rapidinho. Fique com a gente, já voltamos já. Ateliê de Noiva César Prado está de casa nova, agora de frente ao mar. Em parceria com o amigo Salvador Matos, oferece uma casa ampla com vista privilegiada no melhor ângulo da Praia da Enseada. Estacionamento próprio, segurança, cozinha industrial, diversos ambientes, incluindo área para crianças com monitores, tudo para adequar qualquer tipo de evento. Além de equipe gabaritada, atendimento personalizado e buffet de primeira linha, o lugar é o cenário dos sonhos. Sonhe à vontade e realize com o Ateliê de Noiva César Prado e Salvador Matos. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde
quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com a presença do secretário municipal de Finanças, Armando Palmieri, ele que, como eu falei no começo, é um engenheiro encarregado de administrar a máquina pública do município de Guarujá, que já não é mais uma maquininha, já virou uma engrenagem enorme aí, com todas suas necessidades, problemas e aptidões. O assunto principal hoje no programa Assunto Cidade, também é um assunto que se fala muito entre as pessoas, proprietários de imóveis de Guarujá ou portadores de alguma dívida com a cidade, é o programa de refinanciamento de dívidas, uma coisa que gerou muita expectativa entre os contribuintes, muita gente que tinha algum processo que chegou já a ser citado pelo Poder Judiciário, estava naquela expectativa, se a prefeita vai fazer o refis, vai fazer, todo mundo falava, mas não acontecia nunca. Finalmente o projeto foi para a Câmara no mês passado, no mês de junho, sim, e foi, depois de bastante discussão, foi aprovado pela Câmara. A Câmara fez algumas adaptações, algumas alterações, e a prefeita sancionou o projeto do jeito que saiu da Câmara. Vai precisar voltar alguma coisa para a Câmara? Está tudo certo? Quais são os prazos para a implantação definitiva do refis? A lei foi sancionada sem veto nenhum, né? Foi apresentada algumas emendas, né? Algumas emendas construtivas, que é importante nós, inclusive, ressaltarmos, Valdir, que a lei foi também construída junto com a Câmara, né? Antes da apresentação do projeto, a gente foi fazer uma apresentação, a gente recebeu deles algumas contribuições, né? Algumas coisas foram realmente era importantes e foram incorporadas ao projeto, né? E na votação eles fizeram algumas pequenas alterações, mas nada que alterasse substancialmente, apenas melhorias mesmo do projeto. Eu cito uma, as pessoas que por algum problema, no último refis ou nos últimos 2 refis, deixaram de pagar uma ou 2 prestações, apenas uma ou 2, tá certo? Deixar bem claro, essas pessoas podem voltar a liquidar essa dívida, tá certo? Pagando apenas a parcela corrigida, né? A gente achava injusto, isso foi uma propositura da própria Câmara, porque por conta de uma prestação entre tantas que ficou em aberto, ela perde o refis e aquela condição, né? Ou voltando todos aqueles valores que foram abatidos quando do desconto. Então, é um exemplo de uma ação da Câmara, que colocou no projeto essa situação e que a gente aceitou, e a prefeita aceitou com bons olhos, porque realmente era algo justo, né? Então, agora foi sancionada no comecinho de julho, nos primeiros dias oficiais de julho, e a implantação ela está para ser a partir do dia 14, 15 de agosto. Agora. A gente já está com as coisas bem adiantadas, já vamos iniciar os cursos para o pessoal atendente, né? Nós estamos com a expectativa aí de pelo menos umas 60 pessoas ajudando, tanto diretamente ou indiretamente nessa ação, porque a gente realmente está confiando bastante nisso, né? O prazo, a partir de aberto o prazo, nós temos, são 60 dias para que as pessoas possam requerer o seu parcelamento, né? A inclusão no refis vai ficar aberto por 60 dias. Nesse período a pessoa Nesse período ela tem que procurar a prefeitura. Né? E a prefeitura, então, dessa forma que está sendo agindo, a gente criou a situação de 180 dias para o deferimento, né? Evidentemente, aqueles que querem pagar em prestações menores, né, menores que 6, né, ou à vista, ou algo assim, a gente vai dar a prioridade necessária para que ela tenha a sua dívida quitada sem qualquer tipo de problema, né? Então, os prazos são mais ou menos esses, né? A ideia é que a partir do dia 15 de agosto, mais ou menos, ela já esteja operando, né? E operará por 60 dias. Né?
E eu acho que é o tempo necessário e justo para que a gente define e as pessoas possam procurar, se tiver alguma dúvida, dá para ir, voltar, rever uma situação, né? Tá certo? Você sabe que a gente tem várias situações aqui no município, nós temos inventariantes, nós temos pessoas que detêm apenas posses, né? E tudo isso está contemplado na lei, né? Há possibilidade para todos, de alguma forma, comprovadamente, evidentemente, né? Comprovadamente, dentro do requisito da lei, a gente ordenar o deferimento desses parcelamentos, né? E há uma condição especial para aquelas pessoas que não tenham condições de arcar da forma que está. Então, aí, indiretamente, nós vamos olhar processo por processo, ver essas condições dessas pessoas que estão dentro de uma condição menos privilegiada financeiramente, né? Ou que esteja integrado a um programa social, ou que tem uma doença grave na família, né? Alguma coisa assim que comprometa a sua renda. Então também há uma brecha na lei, eu acho isso extremamente digno, para que essas pessoas também possam honrar a sua dívida né? Em uma condição diferenciada. Isso também está previsto na lei. Então, a previsão é de que por volta do segundo semestre, da segunda quinzena, perdão, do mês de agosto, a pessoa já possa estar correndo esse prazo de 60 dias. Exatamente. É o prazo estabelecido pela lei, né? Que foi de 45 dias, né? Após a assinatura, a promulgação, né? E aí é o prazo que a gente está estabelecendo e com isso a gente colocar o programa no ar, o site no ar, toda a questão, a logística necessária para tudo isso, é o prazo que a Prefeitura precisa. É isso que eu ia lhe perguntar. Em seguida, você falou que a Prefeitura, a ideia é manter um telefone para tirar dúvidas, exatamente, tudo isso, e uma ampla campanha, inclusive pela internet, logicamente, com os meios de comunicação. A questão da publicidade também já está praticamente pronta. Eu creio que agora, no começo de agosto, a gente, definindo esses últimos itens que faltam, que serão feitos através dos decretos, nós também vamos lançar uma grande campanha, né, de publicitária, tanto no Guarujá como fora do Guarujá, que isso é importante, né, para que todo mundo tenha conhecimento e facilidade. Né? Armando, a adesão pela internet me parece que é o ponto-chave nessa situação do Guarujá, né, por conta de boa parte do contribuinte do Guarujá não residir na cidade, né? E aí você tem que ter uma estratégia de comunicação com esse contribuinte, né? O setor de comunicação da Prefeitura, juntamente com a agência, já está trabalhando, já tem esse modelo, para a gente dar o ok ainda essa semana, no começo da semana que vem. Evidentemente tem algumas coisas que ainda faltam terminar de ajustar e serão feitas através dos decretos, para que essa campanha esteja amplamente divulgada pela mídia. Porque a informação para esse contribuinte, vamos supor, que mora lá em Manaus, para que a informação chegue para ele, dá para chegar pelo próprio meio que chega a cobrança, né? Como chega anualmente o carnê, né? Assim, mas ele poder fazer a adesão lá do Amazonas, lá para o Manaus, aí é uma questão de juntar o útil ao agradável. Exatamente. Tá? O advento da internet para ser utilizado. É o grande facilitador, né? Esse é o grande facilitador. E depois ele vai poder mandar seus documentos via correio, tá certo? Então, ou seja, sem a presença dele aqui, ele vai poder estar inserido no programa, né? Essa é a nossa busca para a melhor condição. Tá. O importante é frisar isso, né? Que assim que estiver funcionando o Refis, ele pode fazer a adesão pela internet, faz o pedido, imediatamente o processo judicial que já existe, que por acaso já existe, é paralisado, ele já emite os primeiros boletos e já começa a pagar. Exatamente. Independente da análise, que aí há uns prazos na lei, se me permite. Claro. Só esse prazo que nós mudamos para 45 dias, mas os outros são legais. Como o próprio Armando explicou, são 60 dias, vai haver um prazo, assim que a Prefeitura determinar que está tudo certo, como o Armando falou, por volta do dia 15 de agosto. Então vai ficar um prazo de 60 dias, 15 de agosto, 15 de setembro e 15 de outubro. Então, entre agosto e outubro, as pessoas poderão acessar o site e fazer a adesão. A Prefeitura tem 180 dias para deferir ou não. Nesse período, o que o contribuinte pagar
Já está sendo abatido. Caso não venha a ser deferido, não venha a ser aprovado, esse valor ele não vai perder. Vai a ser abatido da dívida. A situação do indeferimento é muito raro, tá certo? Evidentemente, a gente também tem que prever aquelas pessoas mal intencionadas, né? Claro, tá claro. certo? Que possa estar querendo utilizar isso como meio judicial de alguma coisa. Então, por isso que é necessário a gente verificar documento por documento. Mas, pela regra estabelecida na lei, o indeferimento àquela pessoa que realmente queira liquidar sua dívida é muito simples. É uma salvaguarda. Exatamente. Mas depois, os primeiros boletos são emitidos ali imediatamente, depois a prefeitura encaminha serão encaminhados, aí ela pode optar por receber também via e-mail, ou por carnezinho físico, né? Então essas são as duas condições. Bom, importante também ressalvar aqui os prazos, né, do refis. Logicamente que o cidadão deve lá o valor do débito principal, acrescido de multas, juros e todas as correções, né? O projeto prevê o seguinte: calcule o seu débito, né? Pensa no seu débito, como diria o Marcelo Rezende. Pensa no seguinte, né? Se você optar por pagar de uma à vista ou em até 3 parcelas, o projeto prevê um desconto de 100% da multa, ou seja, zero a multa, e uma redução de 80% do total de juros. Uma condição mais vantajosa não existiria, né? De 4 até 12 parcelas já diminui. A multa é reduzida pela metade, 50% de desconto, e os juros são reduzidos a 60%. Depois há a progressão, logicamente, de 13 a 24, reduz 30% da multa e 50% dos juros. De 25 a 30, reduz 20%, 40%. E até a última condição, que é de 61 até 120 parcelas, ou seja, 10 anos. Nessa condição, o contribuinte não tem direito a desconto algum de multa, nem desconto algum de juros, mas a compensação tem 10 anos para pagar, às vezes uma dívida de 1 ano, né, Armando? Exatamente. É preciso ressalvar que aqui também considerável o valor de umas prestações mínimas, né? Tá certo? Em cada uma das situações. Porque, veja, o intuito que nós entendemos é assim: hoje existe já um parcelamento até 30 meses. Então, até 30 meses, sem desconto, aquela pessoa que realmente queria quitar sua dívida, podia ter entrado no parcelamento e ter liquidado a qualquer tempo, porque essa é uma questão de um parcelamento assim, contínuo, né, dentro do município. Né? Então, aquelas pessoas que a opção a partir dos 30 meses, evidentemente, já são o próprio parcelamento é um incentivo, já ganha uma nova condição de pagamento, né? Tudo isso está atrelado, evidentemente, ao valor da dívida e o valor das prestações mínimas, né? Porque também precisamos entender que os boletos custam, né? Há custos de toda essa operação, né? Então a gente não pode admitir um valor pequeno que não compense a prefeitura emitir um boleto, né? Tá certo? Mas isso foi pensado de tal forma que acho que todo mundo tem opção de pagar. Tem diferenças para pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Existem valores mínimos para pessoas físicas, né? E mínimos para pessoas jurídicas. Bom, de qualquer forma, fica aí o alerta. Você que tem alguma pendência com a Receita Municipal, saiba que nos próximos dias a Prefeitura pretende desencadear aí, logicamente, uma grande campanha de comunicação, de informação ao público, no qual sinta-se à vontade para, eventualmente, inclusive, uma nova entrevista, divulgar bastante tal a programação de cidade. Eu acho que a gente tem muito ainda que conversar. Claro. Depois que nós todo o projeto já estiver implantado, as condições, os locais todos definidos, né, a estrutura toda montada, eu gostaria desse espaço realmente. É um grande momento de um acordo entre quem deve e quem deve receber, no caso, o município. Vamos, nós falamos até agora de pessoas que devem para a prefeitura, né? Mas a prefeitura também deve, né? Como é que está a questão dos precatórios? Os precatórios estão sendo recebidos pela gente com muito cuidado, né? Depois que o Supremo Tribunal derrubou a medida provisória em fevereiro, março, a situação jurídica de toda essa dívida ficou bastante instável, né? A gente sabe que o Supremo ainda não modulou, né, que é a palavra jurídica para definir como é que vai ficar toda essa situação.
E a gente está aguardando nessa situação, né? Essa modulação. A maioria dos municípios estão aguardando ansiosamente essa resolução do Supremo, né? Que pode causar problemas enormes para o município conforme for conduzido, né? Mas a gente não está parado esperando não, né? Tá certo? A prefeita Maria Antonieta, ela é hoje vice-presidente da área financeira da Associação dos Prefeitos, Nacionais dos Prefeitos, né? E essa associação tem trabalhado na apresentação de uma proposta junto ao Supremo. Nós já tivemos, ela e os outros prefeitos já tiveram um diálogo com a maioria dos ministros em Brasília, né? Estamos conversando com todos os municípios que têm situações diferenciadas e difíceis nessa questão, e Guarujá não é diferente. Historicamente, a gente conhece todo esse histórico de precatório do município, né? A medida adotada lá em 2009 deixou o mercado e os devedores um pouco mais satisfeitos, ou pelo menos de uma forma geral satisfeitos com a condição de que o que não se pagava passou-se a se pagar, né? E agora, com essa derrubada, novamente especulações têm acontecido, né? Então nós temos, conjuntamente com outros municípios, tentado ajudar o Supremo, o nosso intuito é esse, de ajudar o Supremo a escolher a melhor opção para a modulação, né? Quem entende dos municípios somos nós, né? Nós precisamos estar dirigindo-se ao Supremo para apresentar essas propostas. Então esse é o objetivo. Nós já tivemos várias reuniões, amanhã temos uma nova em São Paulo, junto com um comitê que está preparando esse documento, né? Para que realmente as prefeituras quitem seus débitos de forma justa, tá certo? Mas que também não prejudique as finanças públicas, né? O funcionamento do pronto-socorro, das escolas. Exatamente. Né? Os municípios, de modo geral, tirou do seu potencial de investimento, né? Dificilmente hoje a gente executa obras ou grandes obras através do recurso do Tesouro, né? Praticamente todos os valores estão destinados à manutenção da máquina pública, né? Então a gente já chegamos a um limite, porque não tem mais de onde tirar. Então é com muito cuidado que esse assunto tem que ser tratado. Guarujá deve muito em relação aos outros municípios do estado, do país? Guarujá tem uma situação diferenciada no município, né? Hoje a nossa dívida é acima de 400 milhões de reais, né? Que tem sido pago através de um percentual de 2,27 ao mês da receita líquida. Então, 2,27 a gente separa esse dinheiro, encaminha esse dinheiro para o Tribunal de Justiça e ele divide o dinheiro. Nós, essa situação eu acho muito mais justa, muito mais transparente, né? Ou seja, o município não quita diretamente os seus precatórios. Não corre o risco de privilegiar um credor. Apenas os precatórios de pequenos valores, né? Abaixo hoje no município, abaixo de 10 mil reais, são quitados dessa forma, né? Então isso evitou em todo esse processo a questão, as inseguranças que tínhamos em relação aos sequestros de valores, porque o tribunal conseguiu com isso segurar essas vontades particulares de cada devedor, né? Conseguir um advogado bom ia lá e sequestrava. E aí é difícil, né? Era difícil você controlar. Hoje não, hoje o dinheiro foi depositado no tribunal em São Paulo, através do DEPRE, um departamento especializado nos precatórios, e divide conforme o seu pagamento para os credores do município, né? Mas é uma insegurança bastante grande. Tá certo. Bom, o engenheiro Armando Palmieri, hoje titular da Secretaria Municipal de Finanças, foi o nosso entrevistado de hoje aqui, discorreu sobre toda essa questão agora no finalzinho, conversando sobre essas dívidas que o município tem. Precatórios são aquelas dívidas que a prefeitura tem para com outras pessoas, né, por base de apropriações ou até processos trabalhistas,
e que já tramitam judicialmente. Né? Isso é a definição de um precatório, para que, mais uma vez, a gente não fique aqui num papo paralelo, na preocupação de estar sempre esclarecendo da melhor maneira o telespectador. E também, que dominou aqui 80% da entrevista, a questão do Refis, que é o programa de refinanciamento de dívidas públicas com o município, que logo, nos próximos dias, você vai ouvir falar bastante aí, e que é uma oportunidade para quem tem alguma pendência com a Receita Municipal, fique adimplente aí a partir de opções vantajosas aí com redução de multas e juros. Queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, pelos esclarecimentos que foram feitos necessários e, como disse já, mais uma vez, nos colocando à disposição para eventualmente deixar a população mais esclarecida possível com relação ao Refis e dar um espaço para dar uma boa noite. Eu te agradeço, Valdir, pelo espaço. Realmente a gente precisa que a população entenda essa possibilidade desse coisa, como é que funciona, né, para deixar realmente tirar todas as dúvidas dele. Eu vou abusar da sua... Assim que a gente tiver com os decretos e tudo mais organizado, nós gostaria de voltar aqui, porque eu sei que esse espaço é bastante interessante para que a população tenha melhor conhecimento. Agradeço e uma boa noite para todos. Obrigado a você também pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Boa noite a todos.